Olá, meus amigos, estamos de volta. É com muita satisfação que nós iniciamos a aula 02 do programa Residência Pedagógica. Na verdade, acho que a gente vai chamar nesses encontros de aula, vamos chamar de ciclos de formação continuada, que vão acontecer por meio das mídias, não é? Os meios tecnológicos. Então, eu quero dizer para vocês que é com uma alegria muito grande que a gente inicia o segundo encontro. Já estamos aqui ao lado da professora colaboradora de hoje. Pode abrir para a gente a imagem. Olha aí que bacana, não é? A professora doutora Luzimar Silva, ela que é diretora acadêmica do campus IFRN Natal Central. Mas antes de mais nada, né, eu gostaria de externar aqui, nesses primeiros momentos do nosso segundo encontro, o nosso sentimento de solidariedade à família, não é? Do nosso querido Benes Leocádio Júnior, ele que partiu tão precocemente, não é, desta vida, ele que era aluno do campus Natal Central. Todo mundo tem acompanhado aí esse acontecimento tão lamentável que aconteceu de ontem para hoje, né? Ele que era filho do município de Lages, né, que tinha aí pessoas da família vinculadas vamos dizer assim, a condição de pessoas do cenário político do Estado, não é? E que era filho do IF, que realmente, nesse momento, a gente não poderia deixar de tocar nesse ponto aqui que nos causa tanta preocupação, que é a segurança pública do nosso Estado, onde nós tivemos um querido aluno vitimado nas últimas 24 horas. Fica aí o registro da nossa memória, do nosso carinho para a família, não é? Para a memória do Benes. Não é isso, professora Luzimar? Seja bem-vinda. Pode saudar aí os nossos interlocutores, nossos ouvintes, que já já a gente vai passar para um momento mais feliz da nossa segunda videoaula. Pode saudar a todos. Obrigada, Andresa, né? Primeiramente, dou boas-vindas e boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo, né, nesse projeto de residência pedagógica, que de fato constitui uma oportunidade de formação continuada, né, para todos que estão inscritos, né? E estamos aqui na busca de contribuir com esse processo, né? Mas antes queremos realmente reiterar a fala da Andresa, né, no que diz respeito à perda, né, do nosso querido aluno Benes, né, de forma tão trágica e tão jovem, ter perdido aí, ter ceivado, na verdade, né, sua vida e os seus sonhos, né, os sonhos de Benes, mas também os sonhos de toda uma família, né, algo bastante preocupante em nossa sociedade, nesse contexto macro que vamos falar também, Andresa, porque não podemos falar de escola sem falar sobre o contexto socioeconômico e político em que essa instituição escolar está situada, né? A escola não está isolada, ela está no contexto, né? É isso aí, sem sombra de dúvida, mas agora vamos nos revestir de um pouco de alegria. Solta para mim, produção, as imagens aí dos nossos queridos estudantes do programa Residência Pedagógica, do programa PIBID do IFRN. Antes de soltar a imagem dos nossos estudantes já fazendo valer esses editais, a operacionalização dos editais, a gente gostaria de lembrar, exemplo do que fizemos na aula 01, que o programa Residência Pedagógica e o PIBID iniciaram, na verdade, desde o último dia 9 do mês de agosto, quando nós fizemos lá um momento bastante enriquecedor de parceria, de colaboração com a Secretaria Estadual da Educação do RN, e na oportunidade estávamos lá ao lado da Secretaria da Educação, conversando com os dirigentes e professores do Estado sobre a importância do livro didático como uma ferramenta extraordinária, facilitadora dos processos de ensinar e aprender. Assunto esse que vai ser, sem sombra de dúvida, também bastante cotejado na videoaula de hoje. Então, só para apresentar aí as imagens dessa turminha que já vem trocando energia boa com a gente. Olha aí a professora Cláudia, a professora Jailma, ela que pegou na nossa mão e que nos ajudou assim fortemente na escolha das escolas campo, que balizou a proposta do Residência Pedagógica e do PIBID do IFRN. E agora sim, os nossos queridos orientadores, preceptores, residentes. Olha aí a galerinha do professor Tibério, Física Natal Central, um abraço para vocês. Gostei de ver, botando a mão na massa hoje pela manhã. Vai passando, produção, que o tempo urge. Próxima foto, galerinha também do IFRN, Campus Natal Central, Física, essa turminha aí já é PIBID. Olha como o programa, o edital, verdadeiramente começou a trabalhar. Um abraço aí, Paulo, e toda essa galerinha do campus de Apodi, todo mundo já fazendo acontecer o programa Residência Pedagógica.
E aí a gente segue na sequência, pode passando aí as fotos, que esse carinho aí é da professora Keila, né, ela que nos pediu para saudar esses estudantes, né, os estudantes do campus de Mossoró, os estudantes do campus de Natal Central, curso de Geografia, e também os estudantes do curso de Física, campus João Câmara. Então, vocês aí podem voltar para a gente, direção, que estão nesse processo de começar a experimentar o projeto, o edital Residência Pedagógica, o PIBID. Faça seu registro fotográfico e manda para a gente, que é com muita alegria que a gente vai sempre iniciar aqui um novo ciclo de formação, uma nova videoaula, mostrando para todos os estudantes envolvidos com esse projeto digno do Guinness Book e na capilaridade do RN todo, como é que vocês já estão verdadeiramente fazendo acontecer no chão dos campos de vocês. Então, o segundo ciclo de formação de hoje, que recebe a doutora Luzimar, como a gente já apresentou aqui, vai tratar do tema a importância do professor e os processos de ensino e aprendizagem. Professora Luzimar, fique à vontade, converse com a nossa tripulação, Residência Pedagógica, PIBID e estudantes de licenciatura. Quero dizer que a aula 01 foi um sucesso, já tivemos uma audiência superior a mais de 1000 visualizações, o que significa dizer que se PIBID junto com Residência Pedagógica formam 600 pessoas interessadas, envolvidas, e que a gente já superou a marca das 1000 visualizações, é porque tem estudante da licenciatura, tem pessoas que gostam de estudar sobre formação do professor, que estão nesse projeto junto com a gente, e a gente quer dizer aqui que vocês são muito bem-vindos. Então, professora Luzimar, o poder é todo seu, dá conta de uma conversa gostosa aí com os nossos residentes, preceptores e orientadores. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Andresa. Só colocamos que nós, quando falamos de escola, de ensino-aprendizagem, né, isso dá uma amplitude que aí, para um determinado espaço, né, é preciso que a gente faça um recorte. Né? E para essa discussão nós fizemos um recorte na questão da relação professor e aluno. Né? E aí falar do professor e aluno, essa relação pedagógica, né, dinâmica, dialógica que deve ser, né, professor e aluno, é preciso que a gente situe, né, que espaço é esse institucional onde acontecem essas práticas, onde acontece essa relação professor-aluno, né, esse espaço escolar. Né? E aí a gente precisa também pensar, né, refletir que escola nós temos. Será que ela sempre existiu? Né? Então, buscar o contexto desse espaço institucional se faz necessário para que a gente possa ter uma compreensão mais crítica dos processos que acontecem em sala de aula, dos processos que acontecem na instituição escolar. Né? Então, é preciso que você conheça um pouco desse histórico. Né? Será que a escola que nós temos hoje sempre existiu com esse formato, com essa organização? Né? E aí a gente trouxe um pouco dessa história, desse histórico. Né? Muito bem. Então vamos prestigiar isso. Solta para a gente, produção, o slide número 1. Relação professor-estudante no âmbito do currículo escolar. Muito bem. E aí nós colocamos, né, trabalhando metodologicamente a partir de recortes, nós colocamos aqui o início, né, da educação, da escola. E nós temos as informações e as pesquisas apontam, né, que a educação, há uma diferença entre educação e escola. A educação, ela sempre existiu, né, ela sempre existiu nas relações sociais, desde as civilizações, né, primitivas, que é uma educação que acontecia no chão, vamos dizer assim, no chão do espaço, né? Se fosse hoje, diríamos no chão da escola, né? Mas no chão do espaço, junto com toda a comunidade, né? Onde a criança, e aí nós colocamos essa representação, né? Que esse quadro nos representa de certa forma esse momento, né? Da escola, mas em seguida, depois da Revolução Industrial, a escola passou a surgir, né, vamos dizer assim, com o formato que nós temos. Né? Porque com a Revolução Industrial, né, houve toda uma, vamos dizer assim, toda uma mudança de organização social. Né? Então, a escola nas sociedades primitivas, né, não existia desse formato,
existia o que? Uma educação, que muitos chamavam de educação assistemática, né? Quer dizer, uma educação que as crianças aprendiam com sua comunidade, com seus pais, fazendo, né? Então, essa educação mais vamos dizer, aberta, né? Era uma educação. Depois, com a Revolução Industrial, essa escola vai assumir um novo formato, né? E aí vão surgir os que nós poderíamos dizer os preceptores, não é? Que não somos atuais, vocês que estão nos assistindo, mas os professores, né, que começaram a sistematizar, né, a se especializar na arte, né, na profissão da docência, que era transmitir os saberes, os conhecimentos, né? Então, eu gostaria que voltasse um pouco ao slide anterior. Então, esse modelo de escola, né, vai surgir aí na Idade Média, vai ter uma forte, né, o ponto histórico, né, que marca uma organização intensiva dessa instituição, que é a escola, né? E aí vão surgir os primeiros professores, né, com essa estrutura escolar, né? Um currículo, né, que são todo currículo escolar, né? Se trata de tudo que acontece na escola, desde a organização, né, do espaço onde acontecem as aulas, né, a distribuição dos alunos, né, por filas ou em círculos, né? Isso reflete um currículo, que são os projetos, né, projetos pedagógicos vinculados a um projeto, né, social, né? Então, aí, no século XVII, né, essa escola com esse formato, né, vai realmente se concretizando, né? E aí essa escola ela vai surgir exatamente com a Revolução Industrial, que representa um auge do processo do sistema capitalista, né, da produção capitalista, E aí essa escola vai ter uma estrutura e uma importância nesse contexto, porque as indústrias estavam nascendo, né? Era preciso capturar, obter pessoas, que nós, né, na linguagem que eu gosto muito de tratar, né, mas a linguagem que se usava a mão de obra, né, para trabalhar nessas empresas, né? É preciso minimamente que essas pessoas se educassem, aprendessem a ler, escrever e contar. Isto, para esta época, dava conta, né, dessa realidade social, algo diferentemente de hoje. Contar e escrever não é suficiente nesse contexto que nós vivemos atualmente, né, que as próprias tecnologias, elas representam, né, elas mostram um pouco, né, dessa evolução tecnológica, dessa evolução do conhecimento. Então, hoje, a realidade e a necessidade, né, é uma outra realidade, são outras necessidades, né, e muitos desafios para a instituição escolar. Então, aí, ainda retornando nesse início, né, o objetivo da escola, né, no início do século, né, em 1750, vamos dizer assim, né, com essa efervescência industrial nascente, né, a escola teve um papel importante, tanto para, vamos dizer, qualificar, né, esses sujeitos que iriam assumir, estar à frente do meio de produção, né, dessa produção, nas indústrias, mas também tinha que dar conta também dessa camada de pessoas que estavam, devido a essa mudança, né, na estrutura social, as pessoas saíam de uma vida mais rural, vamos dizer assim, e começaram a ir para os centros urbanos, e começaram as aglomerações nos centros urbanos, exatamente com o desenvolvimento industrial. Era preciso dar conta também dessa camada, que também não estava diretamente na linha de produção, mas estava na sociedade. Então, era preciso uma instituição que desse conta também, né, dessas questões todas, né, sociais e econômicas. E aí tem os vários autores, voltando um pouco, pode voltar, o Althusser, né, o Basedor, o
vários outros autores que dão conta dessa realidade, né? E faz essa análise crítica, que a escola, ela não é nunca e jamais, né? Ela poderá ser neutra, porque ela nasceu para atender uma determinada classe social que estava se estabelecendo. Então, hoje, muito se discute, né, a questão da escola sem partido, né, com outra filosofia, né, até uma crítica, né, à escola como aparelho ideológico do Estado, mas a escola é um aparelho ideológico do Estado, né? Ela nasceu com esta finalidade também, né, de transmitir, fazer com que os valores dessa classe, né, fosse absorvidos, né, esses valores, essas crenças, essa forma de ser, essa cultura, fosse absorvido por essas pessoas, né, as classes menos favorecidas. Neste sentido, a escola, ela é ideológica por sua natureza, por sua essência, né? Então, assim, agora se coloca quem está a serviço, né, dessa instituição, dessa ideologia, né? Então, tem o Althusser, que ele tem um livro bastante interessante, que é o Escola Aparelho Ideológico do Estado, né? Então, vocês puderem dar uma lida nesse livro, né, eu recomendo. E a gente está tratando aqui de um campo conceitual muito próprio da sociologia da educação, e é muito importante para que os alunos do Residência Pedagógica, do PIBID, estejam sentindo o quanto que as disciplinas de fundamentos da educação, que estão lá presentes na matriz curricular dos cursos de licenciatura, são importantes para a gente se construir professores emancipadores, né? Professores que tenham enxergar lúcido sobre múltiplas questões que estão lá influenciando o cotidiano da escola, o nosso fazer profissional, os nossos profissionalismos e as nossas profissionalidades, né? Estou aqui encantada com o passeio que nós estamos fazendo no campo da sociologia da educação, para a gente poder estar aprendendo um pouquinho mais para um momento que vem mais à frente, principalmente dos residentes, né, que vão já fazer a ação na sala de aula, né, para eles degustarem essa imersão da regência docente, como é importante estar ouvindo sobre esses saberes da sociologia da educação, e também para os preceptores que estão aí, os professores da rede do Estado, do município, que estão se congratulando a nós, né, nessa tarde de trocas de informações, podendo recapitular um pouquinho aqueles saberes que estudaram lá na sua formação inicial sobre sociologia da educação. Pode retomar a palavra, minha amiga. Então, assim, é importante, como você acabou de verbalizar, Andresa, assim, a importância dessa formação pedagógica do professor, né? Aí a gente já entra mesmo no campo dessa discussão. Se você não tem, quando eu digo você, nós professores, né, não temos essa compreensão dos fundamentos da educação, sociológicos, filosóficos, psicológicos, como é que a pessoa aprende, né? Isso você vai encontrar nos fundamentos da formação docente, que são, eu sempre defendi e sempre digo, que são as ferramentas de trabalho do docente. O docente tem suas ferramentas, né, da didática, né, mas também tem essas outras ferramentas que elas não são, vamos dizer assim, objetivas, concretas, né, mas elas são subjetivas, porque vai te fazer construir uma percepção de educação, né, de sociedade, né, de prática pedagógica, né. Então, só queria que voltasse um pouco os slides, para a gente adiantar um pouquinho essa parte, né? Nós já mostramos aqui a questão dos teóricos, né, que discutem sobre o Althusser, o Bourdieu, o Passeron, né? Bourdieu sempre discutindo a escola como reprodução, né? Como a escola reprodutora, mas o fantástico e o maravilhoso no ramo da pesquisa, da ciência, do conhecimento, Andresa, são as contradições, os avanços, né? Aí quando vem Bourdieu dizendo que a escola é reprodutora, aí vem Paulo Freire e diz a escola é um campo de possibilidades, ou seja, ela não só reproduz, ela tem a possibilidade nas suas contradições de fazer exatamente, de contribuir para a transformação, né, das pessoas e, consequentemente, da sociedade.
Então, assim, trabalhar em educação, falar sobre educação, sobre esses conteúdos, né, nos faz aprender mais, né? Esse momento eu considero momento de aprendizagem, também para nós que estamos desse outro lado, né? Porque nós passamos a revisitar, né, todos esses conceitos, né, e fortalecer as nossas concepções, né, de educação, de sociedade e qual o objetivo nosso, né, enquanto profissionais de educação, enquanto dirigente, enquanto professor, especialmente, né, que está diretamente em sala de aula com o seu aluno, como se constrói esse conhecimento. Né? Vamos voltar para os slides, temos mais imagens aí, já passamos por esse modelo histórico, né, da escola que surge com a perspectiva do capitalismo e que vem para formar o trabalhador para a exploração, mas como o Paulo Freire bem diz, vem também, né, para no seu contraditório construir mentes, né, com pensamento organizado para a compreensão, enxergar lúcido da realidade, né, para a aquisição de conceitos estruturantes desses processos cognitivos, né, que vão nos constituir seres humanos esclarecidos. E aí a gente tem uma explicação importante sobre as tendências pedagógicas e a relação do professor. Estou curiosa para você falar sobre isso, professora, porque os meninos já vão ser encaminhados para uma atividade de casa, não é, que vai consistir exatamente em ler juntamente com os preceptores. Então, quando eu digo os meninos, eu estou falando dos residentes, né? Então, vai aí a atividade de casa hoje, botar para pensar junto orientadores, preceptores e residentes. Eles vão estudar o subprojeto de área que o seu núcleo vai desenvolver lá na experiência de sala de aula, não é? Na experiência da residência pedagógica. E para isso vai ser muito importante unir os conhecimentos sobre o que diz esse subprojeto e o que diz a aula 02 do ciclo de formação continuada, no que diz respeito, por exemplo, a essa concepção aí sobre as tendências pedagógicas. Vai lá, professora. Então, assim, neste recorte, né, nós destacamos as tendências pedagógicas, né, e a relação professor-aluno. Não vamos nos deter em cada tendência, né, em cada formato, como essas tendências, né, elas se manifestaram ao longo da história, né, mas fazer um corte, né, porque a escola, né, ela foi constituída em um determinado momento histórico da organização social, né? E como é que hoje nós temos todo esse fazer, né, de um professor que dialoga com o seu aluno, né, de um professor que entende que ele é autoridade, mas por ser autoridade não precisa de usar a ferramenta autoritarismo, né? Então, se a autoridade é algo conquistado, é algo construído, né? O autoritarismo não, o autoritarismo ele verticaliza, ele é vertical, né? É uma imposição a alguém, né? E aí, retomando um pouco do histórico da escola, né? E ao longo da sua própria história, trajetória, né? A escola foi se constituindo e esse métier, esse fazer pedagógico, né, ele foi sendo construído também e reconstruído, né? E aí vão surgir as pesquisas em educação, né? As pesquisas em educação que realmente dá essa condição de sistematização desse métier, né, dessa instituição escolar, né? E aí nessa reorganização onde vão aparecer o Libânio, o Carlos Libânio, né, que discute as tendências pedagógicas, ele busca a raiz da manifestação da escola em cada momento, né, e aí ele organiza a questão das tendências pedagógicas em dois grandes grupos, né. Volta lá para a gente, produção, a lâmina sobre os dois grupos das tendências pedagógicas, que são as liberais e as progressistas, não é? Quais as diferenças, professoras, entre esses dois formatos de tendência aí? Olha, a grande diferença entre esses dois grandes grupos, vamos dizer assim, né, as tendências liberais e as tendências progressistas, porque as tendências liberais
pelas suas características e a manifestação como acontece em sala de aula, ela tem essa tendência a ter um objetivo que é a reprodução da sociedade. Ela é comprometida com o status quo. Então ela tem afinidades com o sistema capitalista. Exatamente. Consequentemente, as 4 tendências ali, os balãozinhos verdes, que fluem do balãozinho vermelho, tendências liberais. Vamos ler comigo, residentes e preceptores. Portanto, as pedagogias tradicional, a renovada progressivista, a renovadora não diretiva e a tecnicista, os 4 primeiros balãozinhos verdes, eles, portanto, tem afinidades com os interesses capitalistas das tendências liberais. Era assim? Exatamente, que é o objetivo manter a sociedade, a estrutura que está. Né? Trabalha na perspectiva muito mais de adaptar as pessoas ao que está. Né? Ao que está, por quê? Porque tem aí uma estrutura, né, social, um tecido social organizado, né, e muito bem definido, que são as classes, e aí a gente pode trazer uma outra contribuição, né, que é do próprio Paulo Freire, né, a pedagogia do oprimido. Pronto, então já que a gente vai falar Paulo Freire, vamos agora então entender o segundo balãozinho vermelho, lá de baixo, ó, o das tendências progressistas. Então, por que elas são diferentes das tendências liberais? Porque as tendências progressistas, elas buscam romper, né, buscam dar subsídios, um arcabouço para a compreensão crítica desse contexto que cada um se situa, né, questionando, buscando, né, que essa formação mesmo, essa formação crítica em torno do que nós somos, que sociedade nós vivemos. Então, neste sentido, Andresa, tem algo extremamente importante que está muitíssimo vinculado à ação docente, que é que conteúdos estamos trabalhando em sala de aula. Então, a gente pode dizer que essa tendência progressista, que é esse segundo balãozinho vermelho, que, portanto, é o segundo tipo de tendência pedagógica, que dialoga com os tipos de pedagogia libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos, é aquela tendência que vai ter um comprometimento com uma escola emancipadora. Exatamente. E essa emancipação tem a ver com o tratamento dado ao conteúdo. Olha que coisa importante. Joga a imagem para a gente, produção, que a professora Luzimar vai explicar essa relação para os nossos residentes, preceptores, orientadores, porque ter atenção com o conteúdo e o tratamento dado ao conteúdo, ou seja, a didática, o jeito de conduzir a mediação da aprendizagem do conteúdo, é tão importante para que a nossa escola e a nossa prática profissional docente esteja comungada com a escola emancipadora, em detrimento do outro tipo de escola, que é a escola reprodutora. Fala pra gente. Então, esse tratamento dos conteúdos, né, ele inicia, Andresa, com a seleção desses conteúdos. Né? E essa seleção dos conteúdos, eles estão, obviamente, né, que o Estado, né, ele organiza o seu currículo que é posto para todos os sistemas de ensino, né, que é o currículo oficial. Né? Que aí no currículo oficial todos os conteúdos já são definidos, né? E aí, só abrindo um parênteses rapidinho, né? Por exemplo, nós estamos no processo de redefinição da base comum nacional. Né? Que base comum nacional é esta? Inclusive, professora Luzimar, isso aí é um dos assuntos que é obrigação do programa Residência Pedagógica e do PIBID discutir com os seus bolsistas, porque quando a gente teve lá o projeto institucional, uma das prerrogativas da CAPES para que esses projetos fossem aprovados é assumir que nessa formação continuada a gente iria tratar sobre isso. Então, pode falar sobre esse assunto também à vontade. Esse momento do ciclo de formação, ele foi pensado para a gente poder dialogar sobre isso. Então, explica para a gente, estamos vivendo um momento de reforma curricular? Exatamente, estamos vivendo um momento de reforma curricular, onde a participação de cada docente, de cada instituição escolar, de extrema importância. Porque se a gente não se envolver enquanto agente, né, e nessa perspectiva mesmo da tendência progressista, transformador, né, se a gente não se envolver, alguém vai estar fazendo por nós. Né, alguém vai estar definindo esses conteúdos que chegarão, vamos dizer assim, às escolas. Né, às escolas. Então, se
se nós temos a oportunidade de discutir, de fazer crítica, de questionar determinadas definições que a reforma traz, então é importante. Aí você está tendo uma postura de um professor progressista e não um professor da tendência, né, que reproduz, que seriam as tendências liberais comprometidas com a organização social como da forma que se encontra, né, fragmentada, né, com alto índice de distribuição, uma distribuição de renda que não atende à sociedade no seu todo, né? Quer dizer, onde uma pequena parcela da população se apropria dos bens produzidos por todos nós, né? E em detrimento de uma grande maioria da pirâmide social que fica sequer sem ter o direito do emprego, da moradia, da segurança, da educação. Pois é. E essa desigualdade social, sem sombra de dúvida, vira uma bolha efervescente de problemas que vai explodir em algum momento, não é? E que vai vitimar muitas pessoas. E eu não vou nem colocar essa vamos dizer assim, esse pensamento no tempo verbal futuro, porque já está acontecendo hoje, não é? Olha o dado com que nós abrimos, lamentavelmente, o nosso segundo ciclo de formação hoje, não é? Exato. Trazendo essa questão da ausência do Estado por meio desse espectro visível que é o crescimento desenfreado da violência no nosso Estado, infelizmente. Mas tem mais, vamos evoluir aí a discussão de hoje, vamos ver o que diz o próximo slide. Então, fica muito claro as tendências, né? Tem esse slide aí que é uma síntese, né? Mas mesmo síntese da tendência liberal, né? Que parte do pressuposto que a escola tem a função de preparar os indivíduos para desempenhar papéis sociais, baseados nas aptidões individuais. Isso é muito sério, porque assim, parece algo ingênuo, inocente, das aptidões individuais, mas isso é muito sério, porque de repente, enquanto nós estamos em sala de aula, que recebemos aquele aluno que não teve, a sua família não teve as mesmas oportunidades, né, as mesmas, vamos dizer, as condições dadas para desenvolver-se como uma família letrada, né, e isso é muito característico do nosso país, né, onde a grande maioria dos nossos pais, avós, estiveram fora, excluídos desse sistema educacional, reproduzindo ou transformando. É importante para a sociedade estar aí, né? E todas as pessoas deveriam ter essas oportunidades. Se afastar dessa compreensão de que esse isolamento ou vamos dizer assim, esse direito negado não tem nada a ver com a aptidão individual, isso não é inato, né? Isso não é biológico. A dificuldade em grande parcela da sociedade em se desenvolver em sala de aula, em verdadeiramente vamos dizer assim, assimilar os conceitos científicos, ela tem pouco a ver com sua condição biológica, não é? Quando a gente traz esse nome aptidão, fica parecendo que os processos de ensino, os processos de aprendizagem, eles tributam para uma condição inatista maturacionista, não é? Eu acho que a gente precisa dizer isso para o residente, para o preceptor, né? Não é bem-vinda essa compreensão para o programa Residência Pedagógica, o pedido do IFRN, né? A escola progressista se afasta dessa assertiva aí, do pensamento, da aptidão, do inatismo, maturacionismo. Se isso for verdade para a psicologia da educação em algum tempo, hoje está fora de moda, não é? Afirmando dele, vamos então saber o que é que está na moda, o que é que vale a pena a gente apostar lá no chão das práticas do nosso cotidiano escolar. Vamos, produção. Chegamos aí. Ainda está na liberal, na verdade, né? Então, a liberal, eu gostaria só de destacar na liberal o papel e a relação professor-aluno, que é o nosso foco, nosso recorte, né? Nestas tendências, seja na tradicional, na progressivista, né, elas têm, o professor, ele domina e predomina enquanto autoridade, né? O professor transmite o conteúdo na forma absorvida, ou seja, o conteúdo todos os conteúdos estão escritos nos livros didáticos ou nos manuais, e o professor só transmitir. Qual o significado desse verbo? Transmitir, eu pego isto e coloco aqui, ou seja, eu pego os conteúdos que estão nos livros didáticos, instruções, e faço um esforço enorme
para transmitir para o cérebro desses sujeitos, considerados sujeitos passivos, considerados, inclusive, em algum momento era discutido como tábua rasa. Como esses sujeitos não tivessem uma experiência, não tivessem um conteúdo quando eles chegam em sala de aula. Então, essa tendência liberal trabalhou muito bem essa questão. Daí, a gente destacar, né, que essa tendência, né, será que dá conta? É isso que nós queremos? Essa reprodução que nós temos aí dessa sociedade doente, né, que nós temos, né, literalmente doente, né? Então nós queremos transformar isso com a pedagogia libertadora de Paulo Freire, questionando, buscando, entendendo, né, por que o Rio Potengi, né, vamos trazendo aqui para a realidade nossa próxima aqui de Natal, né, não tem o tratamento devido. Quem são as pessoas que moram ao lado desse Rio Potengi? Que significa rio de pessoas comedoras de camarão, não é? Camarão, olha aí, nós potiguares somos pessoas, assim, em função dessas tribos indígenas que habitaram, né, o leito do Rio Potengi, comedores de camarão. É muito glamouroso isso, né? Eu faço questão de dizer que sou potiguar. Solta pra gente, então, meu produtor, os slides que dizem quais são as posturas, os saberes, os fazeres, as profissionalidades que vale a pena a gente apostar no trabalho do Residência Pedagógica hoje. Aí sim, ó, já estamos na libertadora, não é? Né? Então, seria apostar nisso aí, né, nesses aspectos que você está mencionando agora por último, no diálogo, na relação horizontal, não é? Isso. Onde todos os sujeitos fazem parte da autoria do conhecimento, né? Em detrimento do autoritarismo, autoridade docente, mas com respeito, né? Com dialogicidade, uma educação problematizadora, que permite o processo de reflexão e de crítica, não é isso? O que mais? Vamos para frente, próxima lâmina. E aí nós temos o nosso grande pedagogo brasileiro, né, nordestino, e que infelizmente muitas vezes as contribuições desse estudioso, né, nosso país, ele tem essas contribuições, tem feito revoluções no exterior, como por exemplo na África, né? Como por exemplo outros países que reconhecem as contribuições de Paulo Freire, como Portugal, a França, né? Então o Paulo Freire é reconhecido internacionalmente. Internamente menos, e agora bem recentemente queria até enterrar o senhor pela segunda vez, né? Então assim, foi um batalhador, foi uma pessoa que criou a educação dos jovens e adultos no país, né, dando oportunidade, porque ele próprio foi um exemplo que se alfabetizou já tardiamente falo, na perspectiva, na referência do tempo definido como sendo o tempo certo, padrão, seriedade, né? Bom, vamos ler o que diz aí esse cartão do Paulo Freire, né? Vai lá para a caricatura, meu produtor, onde estava. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Então, dessa caricatura aí, com esse pensamento, né, tão importante para a organização do pensamento docente, a gente pode passar diretamente para um vídeo? Tem só ainda tem mais uma lâmina? Ah, ok. Pode passar. Essa produção, vamos passar. Essa aqui, essa lâmina é a última, né? É a lâmina que nós construímos, porque assim, quais são as ferramentas da prática docente, Andressa, né? Dessa prática que vocês, preceptores, que vocês, né, estão residentes, estão envolvidos, né? Então, primeiro uma ferramenta é a profissionalização docente. O professor precisa estudar. Ele precisa ter tempo de investir na sua formação, para ter condições de compreender essa complexidade que é o seu campo de educação, que é a educação, né? Seu campo de atuação, a educação é um campo complexo. Recado bem dado, minha amiga Luzimar, gostei. Tem que estudar. Precisa, é uma necessidade, tem que estudar, né? Que essa profissionalização docente passa pela capacitação docente, né? Mas também passa pelas condições de trabalho, né? E aí já passa aí duas dimensões bastante definidas de atuação, né? Atuação como
formador e formando, todo o tempo estudando a formação continuada, né? Mas também no campo da luta, né? Pela educação de qualidade, né? Para todos. E aí passa pela luta por condições de trabalho. É inadmissível que hoje o professor tenha só apenas um giz, que nem o giz nós temos, mas é uma caneta que foi substituída, mas não faz muita diferença, uma caneta por giz, né? É inadmissível. O professor precisa ter condições, ter tempo para o seu planejamento, ter tempo para estudar, ter tempo para pensar sobre as respostas que seus estudantes deram em determinada atividade. Ele ministrou a aula, construiu uma atividade junto com os estudantes. Ele precisa ter esse tempo de pensar, de ver cada indivíduo, né, cada estudante como um indivíduo. Daí a escola, se a gente for trabalhar assim na perspectiva mais macro, o formato da escola hoje ainda não mudou muita coisa, né? Porque assim, a escola, o sistema que nós temos, ainda vemos todos os 40 alunos de uma sala de aula como pessoas iguais, né? Damos o mesmo tratamento. Cada pessoa tem seu tempo de aprender e aprender. Cada pessoa tem seu tempo de maturar o conhecimento, né? E aí exige esse olhar, né, mais individualizado, não individualista, que é diferente, mas individualizado desse ser que está em sua sala, que traz conhecimento das diferentes realidades, né, vividas, das experiências de vida, né? Então é preciso considerar não ser como a tábua rasa, mas o estudante como um potencial, né, de construção de saberes, de reconstrução, inclusive para o professor, nessa relação professor-aluno, né? Cada um aprende, o outro ensina. No momento eu sou professor, ensino, mas entre o momento eu aprendo com o meu aluno, especialmente nesse contexto das tecnologias, em que o conhecimento não é mais, Andresa, acho que um grande avanço, um grande passo importante, apesar de todas essas dificuldades que a gente vivencia socialmente, né? Em termos de violência, essas questões todas, mas acredito na evolução, né, social, e que nós já avançamos muito, porque em se tratando da educação, vamos dizer, houve uma época que o conhecimento era restrito à escola. Hoje o conhecimento está no mundo. Com o celular você, né, acessa. E aí, qual a relação do professor com este estudante? Né, que está neste mundo de evolução, de mudança, de transformação. Então, para que fique recado bem dado em relação à síntese do que expressou o diálogo da professora Luzimar conosco hoje, volta lá para a lâmina final, vamos ler o caminho, item por item, que faz parte desse caminho que nós deveremos percorrer para dar conta desse tema norteador do ciclo de formação 02, a importância dos processos de ensino e de aprendizagem e como deve acontecer a intencionalidade do professor. Essa intencionalidade, como a professora Luzimar falou, ela deve tributar para a profissionalização docente, para a gestão do cotidiano da sala de aula, para o planejamento de ensino, para o desenvolvimento de sequências didáticas, para o monitoramento na execução das atividades, para a avaliação de ensino-aprendizagem, também acontecendo os feedbacks dos erros e dos acertos e em movimento centrífuga em meio a todas essas riquezas aí, necessidades do trabalho docente, altas doses de diálogos. Exatamente. Não é? O diálogo, ele perpassa todo o processo, né? Eu destaquei aí a questão dos erros e acertos, né? Até um tempo, na pedagogia liberal, tinha medo dos erros. Os erros eram corrigidos com a caneta vermelha, né? Como é perigo, não pode errar, né? E o erro, né? Nós temos aí outros teóricos que falam tanto e discutem, trazem essas contribuições para a gente, Andresa, que o erro ele é constituído, ele é construtivo. O Vygotsky, né, que trabalha essa questão do erro, errar é preciso para aprender, né? A partir do erro, não julgar e descartar. Você errou, você teve todo um trabalho, desenvolveu a equação de segundo grau, né, que é complexa, né? E aí você vai, imagina uma criança que teve uma deficiência na sua escolaridade, né, que não desenvolveu ainda o seu raciocínio lógico, matemático, que faz um esforço excomunal para responder uma
bendita de uma equação de segundo grau. E quando chega no final, em vez de dar positivo, deu negativo. E aí o professor descarta todo o processo que ele passou, processo cognitivo mental que ele desenvolveu para chegar até o final da equação. Então, é importante, né, ter esse olhar diferenciado em torno do erro, né? Porque o erro, a própria pesquisa, né, ela tantas vezes, eles são, né, parece coisas e depois de um determinado momento vai dizer, não é bem isso, né, evolui, cresce, nega essa produção anterior. Então, é a própria constituição humana, né? Nós somos assim, nós estamos em processo constante de evolução. E quantas vezes nós erramos, e erramos para acertar. Então, assim, o erro, pedagogicamente falando, ele não deve ser descartado, ele deve ser considerado. E esse espaço de diálogo, perpassando todos esses momentos que a Andresa destacou aqui conosco, nesse momento da avaliação, da elaboração do seu plano de aula. Como é que eu vou perceber uma turma se eu não tenho registro do que eu trabalhei nessa aula? Como é que eu vou perceber qual foi o aluno que questionou sobre uma determinada situação e que me levou a uma pesquisa? Então eu preciso ter o registro. E o plano de aula nada mais é do que o registro, né? Eu pergunto à minha produção se a gente ainda tem tempo de passar o vídeo, se o nosso tempo já estourou, porque eu já estou sem cronômetro aqui. E 2 minutos. Então, a gente faz assim, professora Luzimar, a gente agradece o vídeo, um vídeo super didático. Vou fazer o furo aqui, é um vídeo sobre Paulo Freire, né? Sim. É a continuidade do pensamento libertador. E a gente, como vai dar tempo de passar? Dá. Então vamos fazer o furo do vídeo, a gente passa o vídeo e na sequência a gente conversa sobre o dever de casa da aula 02.
estamos de volta e já estamos na reta final. Enquanto passava o vídeo, a gente recebeu aqui mensagens carinhosas de todos os núcleos do programa Residência Pedagógica, dos subprojetos do PIBID também. Um beijo bem grande, um abraço forte para a turminha lá de Panguaçu, que estão reunidos, lindos os estudantes, dezenas de estudantes juntos assistindo a nossa aula aqui. A nossa videoaula, não é, pensada com muito carinho para vocês. O bom de fazer ao vivo é isso, é porque a gente pode receber a energia boa de vocês e fazer essa troca, não é? Então, para encerrar a videoaula de hoje, que já estourou o tempo, vou assumir aqui, a gente não, o cronômetro não funcionou hoje, não é? Passou um pouquinho do tempo, mas qual vai ser a lição de casa? Nosso compromisso é esse, a gente faz a videoaula e na sequência encaminha um exercício que deverá constar no relatório de vocês, que vocês terão até o último dia da formação continuada para poder entregar aos orientadores. Eu vou falar aqui uma coisa legal para vocês. Na manhã de hoje, nós, a comissão, né, de implementação dos programas, juntamente com o pró-reitor de ensino, o professor Agamenon Tavares, decidimos que o último encontro do Círculo de Formação Continuada dos cursos de preceptores e residentes acontecerá em Natal e vai ser um encontro presencial. Isso não é legal? A gente vai poder fazer a socialização das experiências sobre o que vocês aprenderam nas videoaulas e também sobre o que vocês registraram nos relatórios de vocês a partir dos assuntos que serão, né, vamos dizer assim, impulsionados junto dos exercícios que nós estamos propondo aqui por meio de questões de estudos e de encaminhamentos, beleza? Então, qual é o dever de casa da aula 02? Segue a instrução. Primeiro, o dever de casa 1 é se congratular, preceptores, orientadores e residentes. Dever de casa 2, o que significa se congratular? É botar todo mundo junto para se unir presencialmente lá no IFRN, certo? Segundo, significa estudar o edital 06, que é o edital do Programa Residência Pedagógica, e também a portaria número 38, que é a portaria da CAPES, que cria o Programa Residência Pedagógica. Juntos, as 3 faces do Programa Residência Pedagógica no chão do IFRN, de preferência ainda durante essa semana, estudando esses 2 aportes documentais. E para encerrar, o terceiro dever de casa significa estudar o subprojeto da área de cada um dos núcleos que vocês fazem parte. Esse é o dever de casa da aula 02, um dever de casa muito fácil de ser conduzido, não é? Aula passada, aula 01, que foi com a professora Keila, o dever de casa foi relacionado a questões relativas à relação residência pedagógica e estágio supervisionado e também os objetivos do programa Residência Pedagógica. Então, cumpra-se, façam exercícios reflexivos bastante interessantes, façam valer o ciclo de formação. Os nossos encontros, a gente já sabe, todas as terças e quintas, das 15h30 às 16 ou no máximo 16h30, a gente se encontra na próxima terça-feira. Tchau, tchau. Professora Luzimar, obrigada por sua presença. Eu que agradeço, né, e desejo toda uma continuidade a todos que estão nesse projeto, né, de residência pedagógica. Agradecer a oportunidade de aprendizagem e de compartilhar as experiências. Né? Volte sempre, professora. Tchau, povo. Tchau.